Boa tarde. Na Real na TV vai entrevistar hoje Tatiana Piscitelli. Ela é professora da Faculdade de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Tributário e Fiscal. Tatiana, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Que nós vamos falar dessa situação brasileira. Eu te pergunto o seguinte, só te dar alguns números aí, só relembrar alguns números. Ontem, segunda-feira, saiu o resultado do déficit público geral, União, Estados e Municípios, de outubro, e foi um recorde, 11,5 bilhões. O número para o ano todo, até outubro, 19,9 bilhões, outro recorde. Além do mais, se o governo considerar as pedaladas fiscais deste ano, o déficit do orçamento deste ano é 120 bilhões. Para o ano que vem, o orçamento, pelo menos como está arrumado, fala em 30 bi. Você diria que é calamitosa a situação das contas públicas brasileiras? Bem, sem dúvida, acho que os números não escondem isso, acho que isso está muito claro para a população, para quem estuda o tema. E o que a gente tem visto desde o início desse ano, com a posse do ministro Levi em janeiro, é que há uma tentativa recorrente do governo de consertar essas contas públicas, então de arrumar a casa. E aí, nesse sentido, a gente enxerga dois pilares que são fundamentais nesse processo. Um é o aumento das receitas, então precisa-se de mais dinheiro. E o segundo, naturalmente, que não pode estar descolado, é a diminuição dos gastos públicos. Aí eu vou te interromper logo para a gente tocar nesses dois assuntos separadamente, explicar mais. Você diz o corte de despesas, e a gente não vê corte de despesas, na realidade. Uma coisinha ali, outra coisinha acolá, diminui 200 milhões aqui, depois não diminui. Por aí parece que não tem saída, ou tem? Bom, a situação... Eu digo curto e médio prazo. Sim, a situação do Brasil no que se refere a corte é muito difícil, porque a nossa Constituição estabelece que grande parte dos gastos são gastos vinculados. O que significa isso? Existem receitas, e majoritariamente receitas tributárias, que obrigatoriamente devem ser utilizadas naquela necessidade pública específica. A Constituição estabelece esse vínculo. E ao estabelecer esse vínculo, a gente tem uma equação muito perversa no momento de recessão, porque ainda que haja o dinheiro, haja a arrecadação, 89% das despesas, elas já estão comprometidas, Então, do dinheiro que eu tenho que gastar com aquelas despesas. Porque o nosso orçamento, apesar de não ser impositivo, por ter essa característica das despesas vinculadas, ele deixa muito pouca margem de manobra para a administração pública. Daí porque é muito difícil cortar gasto. Então, por exemplo, na Constituição está dito que a União deve necessariamente aplicar 18% da sua receita com educação. Não tem como fugir disso, tem que aplicar, estados e municípios. Mesmo que não seja a primeira necessidade, embora a educação exatamente, seja, só para pegar de exatamente, a mesma coisa para a saúde. A assistência social, que é basicamente financiada por contribuições previdenciárias, todas elas têm os seus recursos vinculados àquelas necessidades específicas. E aí a gente acaba tendo um paradoxo. Por quê? Porque em tempos de bonança, em que eu tenho muita arrecadação e está sobrando dinheiro, o que acontece? Essas receitas que são arrecadadas e que são necessariamente vinculadas, elas são utilizadas nessas áreas específicas, de forma que eu melhoro aquele serviço público. Então, eu tenho mais universidade, como a gente teve no governo Lula, mais universidades, mais gastos com assistência, programas assistenciais de transferência de recursos, quando eu tenho boa arrecadação. Quando a arrecadação cai, as despesas já estão lá constituídas e elas não podem ser reduzidas, por uma questão constitucional. Então, por isso o corte de gasto é tão difícil no Brasil. Isso decorre do nosso aparato jurídico e constitucional, mais do que tudo. Ou seja, por este lado, no curto e médio prazo, não teremos solução, porque aí entra uma questão política, que essa mudança é constitucional e precisa passar pelo Congresso Nacional, que não vai querer parecer que está cortando benefícios. Exatamente. Que é impopular. É impopular você cortar benefícios e para além disso, são conquistas do nosso Estado. Então, o nosso Estado, estabelecido em 88, com a democracia, o Estado social e democrático de direito que nós temos, ele tem essas demandas. E estando essas demandas cumpridas, como que eu vou retirar esse direito da população? E aí acho que a pergunta passa pelo tamanho do Estado que a gente quer. Pelo que a gente está disposto a pagar. Acho que no fundo é isso. Então temos o outro lado. Como diz
um dito popular, só há duas coisas inevitáveis na vida, né? A morte e os impostos, né? Quer dizer, então os impostos, aumento de imposto será inevitável. É inevitável no Brasil e não só este, né? Talvez outros, quer dizer, este ano para fechar uma conta, o ano que vem para fechar outra, 2017 para fechar outra e assim até não as dá contas, certo. Exato, porque na minha opinião, é inevitável e a gente tem visto isso muito claramente ao longo de 2015. Então, se a gente for pegar o primeiro semestre, em 6 meses, a gente teve... O governo discretamente aumentou muito o imposto. Sim, a gente teve uma série de medidas, e medidas majoritariamente provenientes do Poder Executivo, né? O que se explica, claro, pela fragilidade política do governo. Então, a gente tem medida provisória, né, que aumenta tributo, e, além disso, o decreto. E aqui a gente tem alguns problemas, e eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve um decreto em abril, 1º de abril especificamente foi publicado, que aumentou as contribuições do PIS e a COFINS sobre receitas financeiras. Essas contribuições estavam zeradas sobre receitas financeiras desde 2005. Vem esse decreto e aumenta. Fala, bem, então eu vou tirar essa isenção que havia, né, e vou aumentar as alíquotas das contribuições. Esse aumento, ele é altamente questionável do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque, como regra, não se pode aumentar tributo via decreto. Essa é uma determinação constitucional. As hipóteses em que eu posso aumentar tributo via decreto, elas estão claras na Constituição. Nesse sentido, o que a gente tem? O governo buscando aumento de receita, mas por meio de um instrumento que é inadequado. E é inadequado e é utilizado porque o governo está frágil politicamente, ele não consegue aprovar leis. Isso vai gerar o quê? Mais demanda judicial. Gerando mais demanda judicial, as empresas possivelmente não pagarão esses tributos, né? Ficarão lá depositados ou terão medidas liminares para não pagar. E você tem um aumento de gasto porque você vai ter mais uso da máquina estatal. Então o judiciário fica mais assoberbado. Então, essas medidas tomadas também elas são ineficientes porque elas não são exatamente corretas. Então, só para a gente lembrar, né? Não foi só esse, né? Pelo menos alguns outros tributos foram aumentados, né? Sem que, assim, se possível, discretamente, né? IPI. IOF, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso não se reverteu em grande aumento de arrecadação, não deu certo. Não deu certo. Exato. Quer dizer, por isso é que o governo está com o tamanho desse déficit. Né? Porque ele estava contando com esse dinheiro, não com cortes, né? Sem dúvida. 120 bi este ano, porque tem que pagar as pedaladas e 30 bi o ano que vem. Sem dúvida. O governo está contando com o quê? Pois é. CPMF e repatriação de capital. Exatamente, acho que esses são as duas esperanças, né? A CPMF é um imposto, é um tributo que é isonômico, porque ele atinge todo mundo, né? Então ele é iníquo, né? Pelo menos injusto. Se atinge todo mundo igualmente, quem pode menos paga igual quem pode mais. Paga igual quem pode mais. Mas desse ponto de vista, uma grande movimentação financeira que não seria tributada pela CPMF, uma vez que a CPMF não existe, ela passa a ter a possibilidade de ser tributada e por trás desse discurso isonômico está também essa busca do governo por mais justiça fiscal, porque isso esteve sempre permeado nesses discursos de aumento da carga tributária. Agora, a CPMF é muito difícil de ser aprovada, porque ela precisa passar por um processo de emenda constitucional. E em que o quórum é muito mais qualificado do que uma simples lei. Houve até uma discussão do governo sobre a possibilidade de se aumentar a CPMF, de se trazer a CPMF de volta por meio de lei complementar, mas isso foi afastado, não existe essa possibilidade, seria inviável. Eu acho muito difícil que a CPMF seja aprovada e reintroduzida, ainda que seja, né, um tributo que é muito eficiente do ponto de vista da sua arrecadação. No que se refere ao projeto de regularização dos recursos que estão no exterior, chamado incorretamente de repatriação, porque não é obrigado a trazer o dinheiro. Não é obrigado a trazer o dinheiro. Se pagou o imposto, pode deixar o dinheiro lá fora. Exato, se declara que o dinheiro está lá fora. É um projeto que, além de tudo, está atrelado com uma reforma do ICMS, que visa reduzir guerra fiscal, mas não se tem certeza se o dinheiro vem. Né? Então, também é uma base muito pouco sólida para o governo basear esse aumento de arrecadação. De outro lado, o que a gente tem... Não só que o dinheiro vem, mas que as pessoas vão ter, digamos assim, a coragem de dizer que tem dinheiro lá fora, com medo de mais tarde serem punidas, né? Mesmo com exatamente. E, além de tudo, do ponto de vista jurídico, esse projeto ele é controvertido porque a gente não tem como ter certeza absoluta de que o dinheiro tem fonte lícita, né? Que não é o dinheiro proveniente da prática de algum crime. Isso também seria complexo.
Agora, o que a gente verifica é que, apesar dessas sucessivas medidas, a arrecadação tem caído, né? Então, agora em outubro, mais uma vez, o pior índice nos últimos 6 anos. Isso também demonstra o quê? Pode demonstrar que a capacidade de a sociedade pagar os tributos, ela está se esgotando. Então, ainda que haja aumento da carga tributária, com a redução do crescimento econômico, naturalmente que as indústrias, os prestadores de serviços produzem menos, né, prestam menos serviços, têm menos produção, e por conta disso você tem menor arrecadação tributária. Então, a questão também é saber até onde a sociedade aguenta, né? Então, até onde eu posso promover pressão fiscal. Já chegou no limite? Olha, na minha opinião, essas sucessivas quedas na arrecadação e quebras de recorde, né? Então, o pior nos últimos 5 anos, pior nos últimos 6 anos, mostram isso. Então, talvez a gente esteja no limite de pressão fiscal. Agora, o que se comenta, Brasília está muito cheio dessas especulações, é que o governo, sem a CPMF, poderia apelar para outros tributos. E o que se fala muito na CID. Sim. Né, a CID dos combustíveis, mas o cálculo lá é que a CID dos combustíveis tem que ser dividida com estados e municípios. Exato. Então não seria o melhor imposto nessa hora que o governo quer fechar, o governo federal quer fechar a sua conta, estados e municípios que se virem por lá. Exatamente. Né? Nesse momento cada um por si, não é isso? Exatamente. Então fala-se no PIS e na COFINS dos combustíveis. Essa pode ser uma saída ou aí pode estourar porque vai elevar demais a gasolina? Exato. No final das contas, aumentar a PIS/COFINS, como o governo fez, inclusive no primeiro semestre, e pode fazer, acaba onerando o consumo. E a configuração do nosso sistema, ela já é muito focada no consumo. Então, basicamente, o que se tributa no Brasil é consumo. E essa tributação, ela é extremamente prejudicial para a camada mais pobre. Então, no final das contas, você vai concentrar a carga tributária em quem pode menos, porque a tributação sobre o consumo, como você já bem deixou aqui implícito, ela é regressiva, né? Então, quem tem menos paga exatamente a mesma coisa, ou mais, né, do ponto de vista proporcional da sua renda, de quem tem mais. Então, eu acho que seria um esgarçamento ainda maior dessa capacidade da sociedade de pagar tributos. Tatiana, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exatamente. Sabe, nessa situação. Haveria possibilidade de você ter uma reforma tributária sistêmica, digamos assim, quer dizer, de acordo, uma correção geral na reforma, no sistema tributário brasileiro, feita com rapidez. Em tese pode, né? Isso eu penso o seguinte, mas há ambiente político para isso, porque a discussão começa o seguinte: primeiro, quem vai pagar e principalmente quem vai receber e distribuir. Exatamente. Olha, a minha percepção é a seguinte: desde o início do ano, o que a gente tem visto é uma tentativa de ajuste fiscal muito centrada nas reações do mercado. Ou seja, não existe uma reflexão verdadeira sobre o sistema tributário. Bom, mas não dá para fazer essa reflexão porque a gente está num momento de crise e o que eu preciso é arrecadar. Então, diante desse pensamento, não há que se cogitar de uma reforma tributária, porque seria uma reforma tributária relativamente oportunista, porque o que a gente precisa é de uma reflexão mais profunda sobre o sistema tributário que a gente quer. Se tributar o consumo nos níveis que a gente tributa, se isso é razoável, me parece que não. Eventualmente, tentar tributar um pouco mais a renda, deixar o imposto de renda mais justo, tributar-se mais a propriedade. Mas esse tipo de debate não cabe hoje, porque o governo está diante de uma necessidade premente de ter dinheiro. Então, nesse clima, eu realmente não acredito numa reforma tributária que seja eficaz. Mas essa questão que você falou de tributação de alguma parte da renda está em discussão. Fala-se, por exemplo, em tributação de herança. Sim. Tributação maior de patrimônio. Isso politicamente é possível também? Embora, inclusive, a defesa disso tenha um certo cunho mais ideológico do que digamos, arrecadatório mesmo. Ou seja, olha, já vamos tributar quem tem.
Exato. Eu acho que do ponto de vista da arrecadação, a diferença não seria substancial. Eu acho que o recado seria mais verdadeiramente ideológico da configuração do sistema tributário nacional, mais focado na justiça distributiva. Então, vamos tributar mais quem tem mais, e a tributação da herança, nesse sentido, há uma corrente que diz que ela reduz a desigualdade. Nem os mortos estão a salvo do imposto. Né? Mas na verdade seria uma forma de não se concentrar a riqueza numa determinada família, né? Então é um pensamento relacionado à meritocracia. Então faz sentido você tributar mais, porque não foi você que trabalhou para ter aquele patrimônio. Então faria sentido você tributar mais a riqueza, seria uma forma de diminuir a desigualdade social. Mas é isso, eu acho que a função ela é mais educativa e ideológica, no sentido do que se quer para um sistema tributário, do que propriamente arrecadatória. Mas, de qualquer forma, as observações que eu tenho visto sobre isso, diz que isso não faria grande efeito em termos de arrecadação. Acho que não. E não só isso, como se aumentar demais a arrecadação sobre o patrimônio. E, nos dois casos, poderia gerar evasão, ou seja, Sim. há experiência de outros países que as pessoas simplesmente mudam, vão para o capital para o outro lado. Hoje é fácil movimentar o capital. Exatamente. Então, tem esse risco. Tem esse risco. Agora, o fato de existir esse risco, na minha percepção, e aí dizendo como acadêmica e me descolando dessa situação atual do Brasil, né, que é difícil fazer essa reflexão mais apurada diante dessa necessidade de receita, ainda que haja esse risco, essa é uma reflexão que merece ser feita. Porque o Brasil tributa menos propriedade do que a Argentina, por exemplo, né? Tributa muito menos do que os Estados Unidos, que tributam 12% da carga tributária incide sobre a propriedade. O Brasil, a incidência no Brasil é de 6%. Então, acho que tem um espaço para tributar mais, para realizar mais justiça distributiva. E esse debate precisa ser feito de alguma forma nesse contexto de uma configuração mais geral do sistema tributário. Agora, Tatiana, uma questão um pouco paralela, mas que está dentro dessa questão fiscal brasileira, da questão do problema das contas públicas brasileiras, Sim. a questão da previdência social. Eu gostaria de ver como é que você está vendo isso, as discussões a respeito disso, né, o custo da previdência, principalmente a previdência do setor público. Sim. A questão da previdência ela é muito relevante de 2 pontos. Em primeiro lugar, as receitas tributárias que alimentam a previdência, elas são estritamente vinculadas àquele gasto específico. E, em segundo lugar, hoje se tem um gasto muito maior do que havia quando a Constituição foi outorgada, né? Então, foi promulgada. Então, com a promulgação da Constituição, é evidente que a expectativa de vida e de trabalho dos brasileiros era muito diferente do que a que nós temos hoje. Então, existe sim uma necessidade de se revisar o sistema de forma que o gasto seja mais eficaz no sentido de abarcar a real situação daquele trabalhador. Né? Então, eu acho que esse é um debate que igualmente precisa ser feito, porque tem uma conexão direta com o gasto público e com as despesas obrigatórias. Porque as despesas com a Seguridade Social são igualmente obrigatórias e tem lá suas receitas vinculadas, né, por conta dessas contribuições que alimentam o sistema. Então, aqui, nessa discussão, poderia estar uma saída. E, paralelamente a isso, uma coisa que eu não queria deixar de dizer é a seguinte: se discute muito aumento de receita tributária. Existe a dificuldade de corte de gastos, né, por conta do nosso sistema constitucional, mas nós também devemos refletir sobre a eficiência do gasto público. O desperdício, né? Exatamente. E o controle, né, desse gasto público. Atualmente, há muito pouca transparência nesses gastos, há muito pouco controle por parte da população, e isso decorre de um processo orçamentário que é difícil, que é de pouco acesso, que é obscuro e que, portanto, a gente não tem como controlar. Então, talvez a saída esteja no maior controle dos gastos públicos e, dessa forma, maior eficiência nesse sentido. Quem sabe assim a gente consegue estancar esse rombo. Isso aí existe um exemplo. Alguns estudiosos mostram o seguinte, que o Brasil não gasta tão pouco assim, por exemplo, em educação e saúde. Quer dizer, não é dos que gastam pouco, gastam até num certo nível, né, razoável, mas os resultados são muito baixos. Essas são 2 áreas que você acha que a ineficiência é grande? Sim.
sem dúvida nenhuma. Porque, de fato, do ponto de vista normativo, a destinação dos gastos para a educação e para a saúde, ela é muito boa. Então, 18% da receita da União para a educação, 25% dos estados e municípios, é um número considerável, 25%, um quarto, né, das receitas tributárias dos estados tem que ir para a educação. Mas como que esse dinheiro se perde? E mais do que isso, além do controle quanto ao gasto em si, nós deveríamos ter um controle quanto à qualidade do gasto. Então, eu estou gastando no quê? Eu estou gastando única e exclusivamente no custeio e, portanto, na manutenção daquela estrutura, ou não, o meu gasto é investimento e, portanto, eu tenho um aumento. Então, eu construo escola ou eu mantenho a escola que existe? É evidente que é importante manter a escola que existe, mas também é importante que eu entregue, que eu melhore o serviço para a população e que, portanto, haja um gasto também em investimento. Então, acho que esses dois pontos são bem relevantes. Olha, Tatiana, a gente não vai esgotar tudo que tem, a conversa vai puxando, mas aí este problema na educação e na saúde chama muita atenção, porque se discutiu durante muito tempo, e até houve um avanço nisso, que uma das soluções para melhorar a eficiência do gasto seria uma descentralização, né? Sim. Ou seja, transferir o que for possível para os estados e municípios, onde a população está mais próxima e controle. E alguma coisa foi feita, Sim. mas não revelou tanta eficiência assim. Além do mais, Brasília, digamos assim, resiste a liberar totalmente a situação, ela prefere arrecadar e distribuir, porque isso significaria a perda de poder de Brasília. Quer dizer, não teria mais a romaria de prefeitos e governadores lá em Brasília de sacola na mão. Sim. E esta é uma questão política e discussão da própria questão da Federação Brasileira. Sem dúvida. Ou seja, quem faz o quê? Exato. E aí esse não seria o problema inicial do debate, enquanto você não debater no Brasil essa questão da federação. Quem arrecada, quem gasta, você não vai resolver todas essas questões. Sem dúvida, mas aí, olhando para a Constituição, existe um problema. Os municípios, por exemplo, eles são muito dependentes da arrecadação dos estados e arrecadação dos municípios, porque grande parte União, né? Da União, porque grande parte das suas receitas são provenientes exatamente da repartição da arrecadação tributária. Então, não dá para transferir gastos tão relevantes de forma significativa para os municípios e mesmo para os estados se não tem dinheiro. E se eu continuo dependendo da União na repartição da arrecadação tributária. E, em contrapartida, qual é o movimento da União? Né? E isso aparece também na sua fala em relação à CID. O movimento da União é criar apenas contribuições que não precisam ser repartidas. Então, o movimento da União é acumular mais receita nela própria e não aumentar imposto, por exemplo, que precisaria ser repartido com estados e municípios. Então, a gente tem sim uma discussão em relação à federação que é muito relevante de ser feita, que passa, inclusive, por essa repartição da arrecadação tributária, que é uma determinação constitucional. Mas o que eu quis dizer é exatamente você criar condições para que os estados e os municípios, principalmente os municípios, tenham mais receitas próprias, Sim. Independentemente da arrecadação dos outros. Exato, exatamente. Mas isso passaria por uma reformulação do sistema tributário, porque os tributos que os estados e municípios podem criar, eles já estão delimitados na Constituição. Eles não têm margem. O estado, se quiser criar um novo imposto, o estado não pode. Então, isso passa por uma reforma tributária. Passa por uma reconfiguração do sistema tributário nacional. Vamos falar da questão envolvendo os litígios jurídicos. Sim. Né? Quer dizer, toda essa confusão que está aí, principalmente do sistema tributário, criou no país uma situação de litígio jurídico permanente. O pessoal chama de judicialização, Sim. agora de tudo, da economia, da política e etc. Você lembrou aqui que parte dessas medidas de aumento de impostos adotadas esse ano pela equipe do ministro Levi e os outros, estão gerando já questões na justiça. Como é que tem uma saída para isso? Que o litígio é um problema que sobrecarrega o judiciário, o governo não arrecada e fica esse limbo aí que, Sim. não sei o cálculo, quanto deve estar pendurado nessas discussões, mas parece que
Seria um valor considerável. Existe algum estudo quanto a isso? Então, a saída nesse caso, o que os anos têm mostrado, e já há alguns anos, seria a criação pelo governo de programas de recuperação fiscal. O que significa isso? A aprovação de leis que viabilizassem o parcelamento de débitos tributários sob condições que seriam vantajosas para o contribuinte. De vez em quando tem uma anistia. Sim, é o que se chama de anistia, programa de recuperação fiscal, parcelamento. Então, eu dou um desconto na multa se você parcelar, ou se você paga de uma vez só, não paga multa, e assim por diante. O uso desses programas, ele tem sido bem recorrente desde a década de 90, né, e tem se estendido atualmente, porque ele tem representado uma fonte importante de arrecadação. Porque as empresas, né, a depender da posição do Supremo, de como que a jurisprudência está caminhando em relação a uma tese tributária, as empresas acabam aderindo aos programas e, nesse sentido, fornecem receitas para a União, majoritariamente, né? Ainda que haja programas de parcelamento também nos estados e municípios, acho que essa lógica funciona bem para a União. Agora, atualmente, essa poderia ser uma saída, mas considerando a situação econômica das empresas, talvez a gente tivesse que ter um incentivo maior para que houvesse uma adesão significativa e isso pudesse resultar num aumento da arrecadação tributária, mas seria uma saída. Até também para desafogar o judiciário, né? Exatamente, porque aí assim você também reduz gasto, naturalmente, porque aí, né, a máquina pública anda menos. Agora, de outro lado, existe também uma crítica em relação ao uso recorrente desses programas, que seria um certo estímulo ao não pagamento de tributos, né? Porque aí o empresário faz a conta, o que faz mais sentido, eu pago agora ou eu espero um programa de parcelamento? Então, mas isso é algo que tem aparecido de forma recorrente em todos os governos como técnica de arrecadação e redução de litígios também. Bem, o Na Real chegou ao fim. Tatiana, muito obrigado pela entrevista. E nós voltamos na próxima semana com outro entrevistado. Boa tarde.